Preço. Meu casaco, acha bonito? De segunda mão. De segunda, meu cabelo, o sorriso que te dei na última quarta-feira, e a promessa que farei cega e nua sobre aplausos. De segunda, aquele orgasmo, leiloado por credores, a cicatriz que se alastra na tenda dos camelôs. Novo, somente o perdão por conhecer, todas as coisas e gestos. Pechinchados sem vergonha, redimidos pelo uso. Sempre novo esse perdão, inédito. Como uma farpa sob a unha, no polegar esmagado. Um brinde, a poesia de Fábio Weintraub. Bem-vindos ao Sala de Leitura. Hoje eu tenho o prazer, tenho a honra de ter Fábio Weintraub. Um brinde à sua poesia, Fábio. Eu que agradeço, a honra é toda minha e dela não abro mão. Fiquei contente com o convite, né? Espero poder contribuir com sala de leitura, né? com reflexão aí sobre a poesia em geral. Agora, tem duas coisas que me chamam bastante atenção na sua poesia. Uma é que você já falou do título, né? O título, ele sempre, às vezes, meio irônico, né? Meio construção de cenário. E outra coisa é a presença bastante de jargões médicos, né? Isso eu tenho fascinação por isso. Na verdade, minha formação é um pouco ligada à área de saúde, porque eu me graduei como psicólogo e trabalhei na área clínica durante alguns anos, né? Tive contato com outros profissionais da área médica, da área paramédica, né? Mas sempre gostei disso como leitor, assim, sempre adoro ainda o Augusto dos Anjos, essa coisa de tomar de empréstimo, né, o vocabulário médico, né? O Augusto dos Anjos tem essa coisa de usar o vocabulário médico, mas uma chave pessimista, né? Então dando a ele um valor negativo que ele não tem, né? Então eu sempre gostei disso, e o próprio título da antologia, Falso Trajeto, é uma expressão médica. Eu estava, até conto isso no livro, vou repetir aqui, eu estava com a minha mãe, que tinha que fazer um exame de urina, e ela, né, tem incontinência urinária, não estava conseguindo coletar a urina, né? E daí eu falei assim, vamos coletar com sonda, né? Daí a chefe do laboratório disse, não pode, porque isso não tá no exame aqui, não está na solicitação médica. Eu disse, tanto faz, é exame de urina, se vai coletar de um jeito ou de outro, não faz diferença nenhuma, o que é importante é a análise bioquímica da urina. Ela disse assim, não faz diferença sim, porque se der falso trajeto, você pode processar a gente, é um exame invasivo, né? Daí ela falou falso trajeto, eu disse, falso trajeto é quando a sonda se desvia e entra onde não é para entrar, né? Daí achei incrível a expressão e achei até meio eufemística, né? Você fala falso trajeto, você pode dar, o que é falso trajeto, né? Falso trajeto é uma coisa terrível, né? E daí achei que tinha a ver com a ideia de antologia, porque também era um trajeto pela minha produção entre 1996 e 2016, sem pretensão de verdade, né? Porque eu queria recolher alguma coisa que fosse fiel, não ao meu percurso tal como eu realizei, mas sim as questões que me movem hoje. Então, pouco importa se fosse, né, seria falso necessariamente em relação ao que foi meu caminho, né, mas verdadeiro em relação a esse desejo de contemporaneidade. Então tem muitos poemas sobre procedimentos médicos, sobre cadáveres, né, que é um assunto fascinante. Tem um poema sobre um caso de um cara que tinha uma malformação, uma formação no quadril, no osso do quadril,
e daí passou por várias operações, e na última vez ele queria ficar com o fragmento de osso, que geralmente vai para o banco de ossos do hospital, e ele queria ficar assim, um pouco a sensação de domínio, né? Isso me fez sofrer. Eu estou aqui, a minha dor, eu tirei de dentro de mim isso que foi motivo de dor, e agora, né, é meu, está aqui nas minhas mãos, né? E daí eu fiz um poema sobre isso, brincando, chama Masterchef, né? Era na época que estava esses programas de competição, né, entre cozinheiros, estava em moda, não sei, talvez ainda esteja. E daí eu fiz esse poema que eu acho bem engraçado. Tem um outro traço do meu trabalho, é essa coisa do humor negro, que eu adoro, né? Então, Masterchef, tem uma epígrafe do Novalis que diz o seguinte: hipocondria absoluta. A hipocondria tem de tornar-se uma arte ou uma pedagogia. Eu achava sangue uma coisa fascinante. Estava marcada a minha última operação para a troca do quadril. Queria levá-lo para casa, em vez de abastecer o banco de ossos do hospital. Torrei o saco do cirurgião, ameacei mudar de médico. Quem não chora, não mama. Quando acordei, a primeira coisa que vi foi minha bisteca e um bilhete de boa sorte. A carne soltou na fervura. Provei um pedaço. Joguei sal, alho, pimenta. Abri uma taça de vinho, mandei ver. Antropófago não, só mastigo o que é meu. E considero mais um gourmet da dor. Esse poema é o que eu mais gosto. Eu acho muito engraçado. E é engraçado, né? Você falando engraçado, para mim soa, porque para mim foi muito trágico. É uma cena muito impactante. Sim. E eu lembro que me impactou bastante quando eu vi. E quando eu li, eu fiz a referência àquela cena do filme, eu não sei se acho que é o Hannibal, que ele abre o cérebro do policial, frita, tira e dá para o policial provar. Foi meio direto. E hoje eu reli esse poema e ele me soou muito pesado, assim. Eu não tive essa ligação com o filme, soou muito mais... Essa era a coisa de um... Era um artista que ia fazer uma instalação com pedaços de ossos retirados dele e que tinha tido essa briga aí com o hospital. Daí eu resolvi... Na verdade, o mesmo artista rendeu o poema anterior. Eu estava, acho que no Rio de Janeiro, eu estava naquela praça General Osório, lá em Ipanema, e daí passou ao meu lado uma menina, uma cadeirante, com as pernas todas tatuadas, né? Eu fiquei olhando assim, deve ser legal tatuar quem é paraplégico, porque a pessoa não deve sentir dor, então pode ficar horas ali, não deve sentir dor para o artista, deve ser legal. Daí eu pensei e juntei com a história desse rapaz que também tinha a pele tatuada e que tem um projeto, acho que quando morrer arrancar a pele e ir para o museu, né? Daí eu fiz esse poema sozinho. Existem tatuadores especializados em paraplégicos. Quando não se sente dor, desenhar é bem mais fácil, maior a margem de improviso. Há também os que preferem criar subcicatrizes. Injeto sangue na cena artística. Minha própria pele cobri quase totalmente. Quando eu morrer, quero que me empalhem. Vermes fazem land art. Eu trabalho sozinho. Tem também essas pessoas, essas mulheres que passam por mastectomia e que não querem reconstituir a mama. Daí eu vi uma vez uma artista que tatua também em cima da cicatriz, que é um jeito de não negar, né, o que foi
foi subtraído, e ao mesmo tempo dá um outro sentido, né? Então, enfim, pensei nessas coisas todas. Eu tenho fascinação por isso. Algumas pessoas acham mórbido e até não gostam da poesia. Eu tenho dificuldade de ler, e para mim isso é lenha, é combustível para a criação poética. Então eu podia fazer, né? Recentemente eu fiz até um programa sobre isso. Eu li sobre na revista Piauí, uma agência funerária, eu acho que é no México, se não me engano, que descobriu um jeito de, ao invés de colocar o corpo deitado no caixão, faz uma espécie de museu de cera. Eles injetam formol no cadáver, isso retarda o processo de decomposição, e daí a pessoa escolhe em que posição. Então, um cara, por exemplo, tinha até fotos na revista Piauí, um sentado no bar com umas garrafas de cerveja, recebendo os amigos, o outro em cima da moto, com uma camiseta do conjunto de rock que ele gostava, né? Enfim, você cria uma cena em que o corpo, ao invés de estar deitado, fica... Isso, graças a essa descoberta da dona da funerária, e é uma coisa que você tem que injetar, você tira o sangue, substitui o sangue por formol, e tem que fazer no momento certo, porque se você passar, o corpo enrijece, daí você não consegue mais modelar, né? Daí achei genial, fiz um poema sobre isso. Li também na Folha uma outra matéria lá nas Filipinas, que tem a coisa do narcotráfico, né, super pesada. Daí os velórios ali duram dias, porque as despesas de autópsia e de sepultamento são despesas altas, as famílias ficam muitas vezes endividadas, e daí o jogo de cartas é proibido, a não ser para pagar as despesas funerárias. Então, os velórios demoram assim semanas, dias, semanas, e a família... É uma coisa terrível, terrível. Mas saiu uma matéria na Folha sobre isso. Também fiz um poema. No Falso Trajeto, eu tenho uma amiga que eu amo, que é bióloga, chama Tereza Costa. Tereza, se você assistir essa entrevista, um beijo para você. Eu gostava de falar, ela também tem um temperamento assim, mórbido como o meu, e a gente gostava de discutir modos de... E daí eu falei que, nas primeiras conversas que eu tive com ela, que achava um absurdo essa coisa de cremar os corpos, e que muitas vezes a opção pela cremação tem a ver com o desejo de uma morte mais higiênica, né? Dizer, não quero ser roído pelos vermes, né? Prefiro virar cinza, que é uma coisa mais ascética. Diz assim, não, 1000 vezes ser comido pelos vermes, né? Que é uma coisa assim mais fervilhante, né? E eu contei isso para ele, claro, você quebra a cadeia alimentar, né? Você gasta uma energia ferrada, né, para transformar em cinza, e não devolve nada de útil pro planeta, porque a cinza é meio estéril, então você está gastando energia e não está devolvendo. É claro que isso é meia verdade, porque nos cemitérios você enterra no concreto também, que não vira nutriente para a terra, e também muitas vezes a cremação é uma opção assim, de destino para o cadáver por razões econômicas, porque é mais barato você cremar do que comprar um jazigo, que é caro. Em algumas cidades até de espaço, né? Tem essa coisa de espaço, que também, né, às vezes, se não é feito de modo adequado, o chorume do cadáver pode contaminar o lençol freático, mas abstraindo essas questões, né, eu achei genial a coisa dela de quebrar, não deve quebrar a cadeia
alimentar, né? Eu acho duas coisas, né? Pensando, eu acho que quando você é cremado, não dá, né? Você, o caixão, o tecido, vira uma coisa só. Na cremação, inclusive, não tem. Você leva as cinzas, eles cremam vários corpos ao mesmo tempo. Eles misturam, porque não tem um forno só para cremar uma pessoa. Eles cremam uma vez por dia, ou cada 2 dias, sei lá, e daí junta todo mundo que vai ser cremado, crema, e daí se dá uma parcela das cinzas, né? É uma coisa simbólica, né? Mas eu já vi, há muitos anos atrás, eu lembro que assisti uma palestra com o Haroldo de Campos, que ele dizia que queria ser cremado e que as cinzas iam para o cemitério budista, né? Mas a razão, ele desdobrava isso, tinha uma razão de asepsia, tinha um discurso de asepsia por trás que eu não gostei, assim, não, prefiro, né? E a ideia de você ser o banquete deve ser ótimo. Porque na verdade você morre e a sua vida acabou, mas a vida está ali, as bactérias estão se... Né, uma coisa de um festival, uma coisa maravilhosa, fervilhante. O Ronald Polito, esse amigo querido que mora lá em Juiz de Fora, também uma vez viu uma exposição sobre modos de decomposição em diferentes meios. Por exemplo, cadáver na água se decompõe de um jeito, cadáver em lugares mais secos se decompõe de outro, na terra se decompõe de outro. Daí, alguém que tinha fotografado e mostrado estágio de decomposição também acho... Assim, então, você vê, é um interesse que eu tenho e que aparece na minha poesia, embora, sei lá, algumas pessoas possam criticar, dizer, há um gosto aí pelo objeto, uma certa espetacularização do objeto, que pode ser um pouco frívola, um pouco... não sei julgar, porque daí também envolve uma investigação extra-literária, né? Mas acho que eu posso mais uma pessoa, né? O que eu posso assegurar é que ler essas coisas para mim tem um efeito inspirador. Eu lembro aqui a Associação Livre, mas há muitos anos atrás, quando eu era do Grupo Calma e frequentava a Casa da Marte Andrade, tinha um acervo lá de livros que não eram do Mário, que eram... Acho que uma certa época tinha uma coisa de outros escritores, uma biblioteca que ficou abrigada ali por alguma razão. Eu sei que a biblioteca ficava aberta e uma vez a gente estava ali mexendo e caiu nas minhas mãos um livro de medicina legal. E eu abri assim, caiu no capítulo de fraturas, né? E daí a primeira frase do livro era... por dentro os tegumentos se laceram de encontro a aresta viva e vulnerante. Era um livro assim dos anos 20. Eu disse, gente, começa com 2 decassílabos perfeitos, ó. Por dentro os tegumentos se laceram de encontro a aresta viva e vulnerante. Mostrei lá para o Ricoense, olha que coisa maravilhosa, né? Então isso é um interesse que vem de longa data. Você estava falando da Unifesp. A Unifesp tem uma editora, né, que publica livros universitários. A maior parte dos títulos são ligados à área de medicina. E eu lembro que numa feirinha de livros lá da USP, há uns anos atrás, eu comprei um livro que eu só comecei a ler num livro que chama Antropologia da Dor, que é justamente a investigação dos estados dolorosos, como a sensação de dor varia, é informada culturalmente. Também acho uma coisa que pode render muita poesia, né?
Então, são focos de interesse que eu tenho. E a capa, né, do Treme Ainda remete, né? A capa do Treme Ainda é uma foto médica do século XIX, é uma sessão de eletroconvulsoterapia de um médico que queria entender a expressão facial da dor associada à estimulação elétrica. É um cara que é até citado pelo Darwin na Origem das Espécies. E daí é uma foto de um banco de imagens médicas. E na verdade, eu que sugeri essa imagem, porque achei que tinha muito a ver com os poemas. Daí a foto está interrompida, né? A foto completa a gente vê quando o livro está aberto. É um pouco assim, né? A foto. E quando ele está fechado, a gente vê só os olhos, né, da pessoa um pouco contraídos e um instrumento aqui, os eletrodos, na verdade, né, na testa, sendo que a expressão de dor aparece de modo mais claro na contracapa, que tem a boca crispada, né, retorcida com uma espécie de um garrote aqui no pescoço. É uma capa desagradável, né, mas que acho que tem muito a ver com os poemas e que eu escolhi. Assim como a capa também do Falso Trajeto, também é uma imagem de um atlas de anatomia holandês não sei se vai dar para ver, do século XVII. É de um cara que era médico, poeta, dramaturgo, compositor. Daí na parte da frente tem a mandíbula, né, um corte lateral aí da mandíbula, e atrás são detalhes da arcada. O Leonardo da Vinci, que tem um livro com amplo estudo, anatômico, sim. Famoso, porque, na verdade, eram grandes artistas que faziam isso, artistas, grandes desenhistas. Depois, com o desenvolvimento da fotografia, das técnicas, né, de imagem modernas, os artistas abandonaram isso, né? Hoje, até tem saiu uma matéria recente na Piauí também, que eu vi, de uma disputa de um cérebro entre um médico americano e um médico italiano. É um cara que tinha passado por uma psicocirurgia, já não vou lembrar direito a história, mas que ficou com uma disfunção de fala, com uma afasia, e daí essa médica acompanhou ele durante 20 anos, até a morte. Daí, quando ele morreu, a universidade ficou com o cérebro. E daí, um italiano, Bambam, desenvolveu uma máquina que faz fotografia, que fatia o cérebro assim, em lâminas finíssimas e reconstitui assim, meio em 3D. Daí ela emprestou o cérebro desse italiano, e daí ele descobriu uma coisa que colocava em xeque uma hipótese dela, porque uma área ali, uma determinada área que tinha sido lesionada, que deveria estar íntegra, tinha sido lesionada, então isso invalidava o estudo que ela havia feito. E eu sei que por causa disso eles entraram numa disputa judicial. Ela conseguiu reaver o cérebro e acabou destruindo a documentação do caso por vaidade profissional, assim, para não ver. É uma história uma história louquíssima que envolve questões médicas e jurídicas, porque ela consegue a posse do cérebro através de um parente distante do paciente, e os filhos, sem que os filhos soubessem. É uma coisa meio policialesca, virou até um livro nos Estados Unidos. E depois do Nova Direção tem o Bach.
também que eu gosto bastante dessa capa. Essa capa é uma foto de um artista brasileiro, professor lá da ECA, que é o Marco Butti. Ele é mais conhecido, imagino, como gravurista, né? Mas também tem uma produção fotográfica. E o Bach, comparativamente ao Novo Endereço, já é um livro em que há menos poemas familiares e a abertura para a rua é maior, né? Então, o foco está muito voltado para essa categoria assim, que eu chamei de párias urbanos. Também há poemas de fundo médico, poemas sobre psicocirurgia. E aqui eu acho que os jargões, os termos médicos são mais evidentes, né? Sim. Tem muitos poemas, tem poemas sobre operações dentárias, odontológicas, tem um poema sobre psicocirurgia, e tem a parte final do livro são poemas sobre desfiguração, sobre perda do rosto, sobre transplante de rosto. O poema que fecha o livro é um poema feito também a partir de uma fonte noticiosa, que é aquela mulher francesa que morreu, acho que no ano passado, que recebeu o primeiro transplante de face. Ela recebeu essa área aqui, o nariz e a boca, uma parte do queixo. É uma história também muito impressionante, porque ela era deprimida, tentou suicídio, tomou comprimidos. Daí desmaiou, o cachorro que ela tinha ficou impressionado, assim, tentou reanimá-la. Nessa de tentar reanimá-la, ele mordeu o rosto dela e acabou arrancando o nariz, os lábios. Ela ficou com um buraco aqui na face que dificultava, impedia ela de falar e mesmo de se alimentar. Então fizeram esse primeiro transplante, que era uma coisa pioneira, não se sabia, uma coisa de rejeição, né? Ela teve que tomar imunossupressores. O rosto ficou, você vê que não é um rosto perfeito, mas permitiu a ela voltar a falar e a se alimentar. Então, você sabe que essa coisa de êxito médico é sempre relativo, assim, às vezes um êxito funcional justifica a operação, mesmo que esteticamente não fique perfeito, e essa mulher ainda viveu 10 anos com esse retalho de rosto, com um detalhe também mórbido, poético, que a doadora, o rosto, ela recebeu o retalho, é de uma outra mulher que tentou suicídio e foi bem sucedida. Ou seja, ela perdeu uma parte do rosto por tentar suicídio e recebeu o rosto de uma suicida, né? E agora já tem outros casos até de isso, é um transplante parcial. Depois desse caso, houve já transplantes totais. No caso nos Estados Unidos, houve de um cara que teve o rosto queimado. Ele estava subindo no telhado para consertar o fio elétrico, daí o fio partiu, teve uma descarga e queimou todo o rosto. Ele recebeu o rosto inteiro, parece que foi... E teve um também que foi atacado por um urso, né, que teve o rosto... Agora parece que a técnica já avançou muito a outros casos, mas o dessa mulher francesa foi o primeiro transplante noticiado, e ela viveu 10 anos a mais em relação à operação, conheceu os netos, teve uma neta, e o poema, não tem aqui. Eu fiz um poema que fecha o livro, é um poema também que chama Transplante, justamente. Vou ler. Tendo a parte inferior do rosto arrancada por seu próprio cão,
que ao vê-la desmaiada tentou aflito acordá-la, tendo perdido em função disso as capacidades de fala e mastigação, entre outras inúmeras funções da face, aceitando submeter-se ao primeiro transplante desse tipo e recebendo, portanto, o triângulo formado por nariz, boca e queixo de uma doadora já idosa, cuja remoção de tecidos foi autorizada pela família após constatação de morte cerebral, tendo religado veias e artérias para irrigar o retalho de pele que talvez lhe permita com sorte voltar a beijar e a sorrir, desde que, é claro, prossiga tomando imunossupressores a fim de evitar a rejeição tão comum nesses casos, a paciente encontra-se bem no plano físico, no psíquico e também no imunológico, asseveram os médicos. Contudo, só daqui a 4 ou 6 meses poderemos saber se a sensibilidade voltou, se as novas feições resultantes do encontro entre o que restou da antiga face e o enxerto incerto compõem um todo harmônico por onde volte a passar o vento da voz, a luz dos apelos, ou se tudo acabará num mero ricto grotesco, remendo, horrendo, para fundi-los. Então, esse poema também é um poema mais longo, tem essa estrutura assim, de frases subordinadas, reduzidas de gerúndio, né? A frase principal aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6, só na 7ª estrofe, né? E essa coisa do suspense, se o rosto resultante do enxerto voltará a compor um todo harmônico, por onde volte a passar o vento da voz, a luz dos apelos, ou se tudo acabará num mero ricto grotesco, remendo, horrendo, para fundi-los. Tem essa conexão grotesca, né, entre a cara e o cu, né, que tem a ver com o poema final lá do sistema de erros, essa dialética entre o que se estraga e o que floresce, né? Então, isso... Mas aqui já houve uma mudança linguística, né? Os poemas um pouco mais concisos, um vocabulário mais elaborado, não tão popular, né? Concisos, eu não sei. Aqui, esse poema, por exemplo, é um pouco mais longo, né? Quer dizer, conciso sim, é concisão, mas são poemas espraiados, né? Esse, por exemplo, é um poema enorme, mas é um poema com várias estrofes, né? Aqui tem alguma experimentação, tem poemas com estrutura mais anafórica, tem o Love Me Tender, que é meio assim fé de ver, montado com coisas que aparentemente não tem a ver uma com a outra, mas tem uma costura subterrânea que liga todas as imagens. Eu vou até ler Love Me Tender, né? A canção lá do Elvis. Antes de se tornar cantor, Rod Stewart foi coveiro, como todos os homens de sua família. Nos Estados Unidos, há mais de 53 milhões de cachorros. Cachorros adoram enterrar ossos. Todo ano, milhões de árvores são plantadas acidentalmente por esquilos que esquecem onde enterram suas nozes. As linhas aéreas norte-americanas economizaram $40 mil em 1987, eliminando uma azeitona de cada salada servida durante o voo. Azeitona é o nome comumente usado para designar os projéteis que recheiam um cadáver, também conhecido como presunto. 7% dos americanos acreditam que Elvis Presley está vivo. Escovas de dente azuis são mais usadas que as vermelhas. Então, aqui também
parece que não tem nada a ver uma coisa com outra, mas tem um fio subterrâneo que está ligado justamente de modo, né? O coveiro, os cachorros que enterram os ossos, os esquilos que enterram as nozes, depois a azeitona, o presunto, o cadáver. Então, aparentemente o poema ele é feito assim, por imagens sem relação, até sem relação sintática, né? Mas tem essa costura subterrânea dada por esse motivo aí da morte, do enterramento. Né? Esse é o que eu mais gosto do livro. Sei lá, eu até aqui conversando com você, diz assim, poxa, minha poesia não tem muita variedade, porque no fundo, eu falo sempre das mesmas coisas, né? Mas, enfim, também eu acho que é um caminho. Tem poetas que delimitam uma área de motivos, de imagens, e ficam ali variando, adquirindo mais precisão. Embora, sei lá, eu note, por exemplo, do Bach, que é um livro de 2007, para o Treme Ainda, que é um livro de 2016, um intervalo grande. Eu sinto que tem uma novidade, que é o que já em outras ocasiões eu chamei de uma exploração no Treme Ainda de teatralidades deslocadas. Então tem vários poemas em que eu descrevo uma situação que não é cênica, não é teatral, como se fosse uma situação teatral. Como se tivesse um palco, uma plateia, um ator representando. Então, sei lá, um paciente terminal morrendo diante dos enfermeiros, dos médicos, como se fosse a última cena. Ou alguém num restaurante esperando a mesa para se sentar. Então tem essa utilização de códigos cênicos, de pensar a relação público-plateia para situações que não são cênicas. O Renan, no Ehrenberg, também observou que justamente isso permite uma articulação da ideia de público, que no livro é tanto público, a plateia, a assistência, quanto o público, o que é coletivo, espaço de suposta integração democrática, aos quais acedem ou deveriam aceder cidadãos de segunda classe, ou que se veem como cidadãos de segunda classe. Daí justamente esse duplo sentido da palavra público é que vai permitir uma identificação entre a esfera da arte e a esfera dos pares urbanos que não é postiça, né? Porque tanto o artista quanto esses pares são objetos de humilhação, de vexame. Então, o que há por detrás do público, nesses dois sentidos, é um espaço comum de vexame e de humilhação. Acho que é uma novidade desse livro em relação ao que eu fiz antes. Né? Agora, eu estou também pensando num livro novo que ainda está em processo, a caminho, onde a questão da violência vai aparecer de um outro jeito. Né? Mas isso ainda está muito... Você lançou os dois livros, né? O Treme Ainda, eu posso... Eu lancei em 2016, 2017, mas o Falso Projeto, na verdade, é um livro que não é novo, assim. É uma coletânea de coisas que eu já tinha escrito. Tem até 10 poemas novos, mas a maior parte dele é de coisas que já tinha publicado. Então, o último livro assim, de textos até então inéditos foi justamente o Treme Ainda. E, Fábio, a sua militância no campo social interfere na poesia? A poesia interfere na militância? Como é que... eu nem me considero militante. Eu tive uma relação mais próxima, uns anos atrás, na época do Bach, com o movimento do Sem Teto do Centro, por conta de uma ocupação lá na Avenida Prestes Maia, que na época ganhou grande visibilidade, foi matéria da Folha. Eu fiz um filme, um curta-metragem com
o seu Severino, que era o catador de lixo, que organizou uma biblioteca comunitária lá. E mais recentemente me envolvi com esse coletivo Ingenós, que organizou uma marcha pela Paulista, um coletivo em defesa das terras e dos direitos indígenas, né? Mas nesse momento, assim, eu estou até um pouco afastado não, assim, divulgo ainda coisas, mas tem Alimento Portal Ingenós, por exemplo, é o meu companheiro, o Padre Fernandes, ele está muito mais inteirado, mais ligado nisso, até no dia 11 de setembro, segunda-feira? É segunda, 11? Segunda vai ter um evento na USP, lá na Letras, ele vai falar justamente disso. Então, assim, o que eu tive de militância mais próxima foram esses dois campos, né, dos povos originários e do pessoal de luta por moradia, mas atualmente eu nem estou tão próximo, mas é claro, minha poesia, essa coisa do desabrigo é muito presente, tanto na minha poesia, sobretudo no BAC, quanto no estudo que eu fiz como pesquisa de doutorado sobre representações da cidade na poesia brasileira após os anos 90. Ali tem um capítulo só sobre desabrigo, representação do desabrigo na poesia contemporânea, a poética do desabrigo. Então, claro que na vida da gente não só as coisas acabam se ligando. Eu vejo que essa coisa da luta por moradia é uma das frentes importantes para a literatura hoje. O Julian Fuchs, autor lá da Resistência, está fazendo o próximo romance dele, vai chamar Ocupação. E ele acompanhou aí o pessoal ligado ao Hotel Cambridge, uma ocupação que saiu do Hotel Cambridge. Ele acompanhou a entrada num prédio, né, que é sempre um momento muito tenso, porque se você conseguir ficar 48 horas, você pode ficar alguns meses, porque eles vão ter que entrar com uma ação de reintegração de posse. O ano passado fizeram um filme lá, o Hotel Cambridge, também, que mistura ficção e documentário, e daí conecta a questão da moradia com a questão dos refugiados, né? Tem uma quantidade grande de refugiados que ocuparam o prédio. A certa altura, a Carmen, que é líder do movimento, disse assim: aqui é todo mundo refugiado, né? Então a perda do lugar para morar também, de uma certa maneira, a perda do país. Se você não tem endereço, né, aqui, por exemplo, uma das primeiras condições para você conseguir emprego, documentação, é ter um comprovante de endereço. Então, quem não tem endereço não tem uma série de outras coisas além do endereço. Sendo que uma coisa que eu aprendi também com esses movimentos de moradia, muitas vezes, para fazer a lei funcionar, você precisa estar fora dela. Ou seja, a Constituição Federal garante o direito à moradia e determina que a propriedade deve ter função social. Você não pode ter um imóvel sem função social que você use só para efeitos de especulação, né? Mas a gente vê que na prática não é isso que ocorre. Então, você precisa muitas vezes ocupar um espaço vazio que não esteja cumprindo a sua função social para chamar atenção para esse artigo da Constituição que não é cumprido. E no caso lá do Prestes Maia, por exemplo, era chocante, porque os proprietários não tinham escritura do imóvel, deviam, IPTU não pagava imposto, então a dívida de IPTU excedia o valor venal do imóvel. Se a prefeitura quisesse executar a dívida, ela poderia ficar com o imóvel e dar ele, transformar em moradia social, mas a ação possessória corre
paralela à execução fiscal, a pessoa não executa, e no final as pessoas acabaram sendo despejadas, sendo expulsas, uma parte foi para a ocupação Mauá, e o próprio movimento moradia tem essa consciência de que uma hora ou outra eles vão ser despejados. Eles ocupam com a ideia de que vão ficar um tempo, vão mobilizar a opinião pública, esse é um tema político mesmo. Sim, uma ação política. As atuais administrações públicas concedem uma atenção muito diminuta a isso. Vejam aí o que o Dória recentemente fez lá com a chamada Cracolândia, agindo de modo truculento, fazendo o que o Alckmin não tinha conseguido fazer, e é claro que esvazia lá aquela área da luz, para, no fundo, o que está em questão é a especulação imobiliária, para atrair investidores, gentrificar a região, construir empreendimentos que vão gerar lucro para as empreiteiras e trazer um outro tipo de população para as regiões centrais. Então, sei lá, a gente está muito mal atendido. Agora, o que eu vejo hoje de interessante é justamente a articulação entre militâncias de natureza diversa. Então, no movimento de moradia, por exemplo, se liga à luta dos refugiados. Também tem população trans nas ocupações, que justamente vão gerar um outro tipo de demanda, os movimentos para adiar o despejo fazem questão de caracterizar a ocupação como um conjunto de famílias, mas ao mesmo tempo a população trans coloca um outro modelo de família que mexe um pouco com os padrões morais. Então, o que eu vejo hoje no campo aí dos movimentos sociais de mais original, interessante, e que dá o que pensar para os poetas, para os artistas de modo geral, é justamente essa articulação entre militâncias, entre causas que aparentemente não têm contato. Recentemente também vi na coisa das lideranças indígenas, uma indígena trans, daí junta também, isso foi matéria, acho que na Folha de São Paulo recentemente também, conecta coisas que a gente não costuma conectar. Assim, acho que a gente vive num momento muito terrível, assim, do ponto de vista de retrocesso social, de perda de direitos, essa coisa da reforma trabalhista, que vai... A questão indígena também. A questão indígena, essa tese aí do marco temporal, que quer reverter assentamentos, populações que estão já assentadas. Então a gente vive num momento muito, muito terrível de sucateamento do país, o Ministério da Fazenda pedindo para acabar aí com faculdades, os índios assentados perdendo direito aos territórios, as pessoas indo se aposentar com 79, 80 anos, se aposentarem, muitas vezes a idade de aposentadoria é maior do que a expectativa, a longevidade nas regiões. Essa coisa varia, de acordo com cada local. Então tem municípios que as pessoas vão morrer muito antes da idade prevista para aposentadoria. Então isso é terrível. Ao mesmo tempo, isso pode ser matéria para os artistas, assim, um pouco acharem um jeito de falar dessas coisas que
que comova a opinião pública, que desafia a nossa imaginação. Não sei, acho que a gente tem se a gente não ficar deprimido e paralisado, acho que tem um campo aí. O que é difícil, né? O que é difícil. Acho que tem um campo aí de questões novas para serem abordadas pela poesia e pela arte em geral. Né? Sei lá, vejo até casos bem-sucedidos de artistas, a Elza Soares, com aquele disco A Mulher do Fim do Mundo, né? Pessoa com mais de 70 anos, com uma carreira, foi ligada ao samba, mas está viva, tá mal de saúde, não consegue, né, andar, com a coluna travada, mas está absolutamente viva e sintonizada. E muito mais lúcida que outros artistas. Mais lúcida, em contato com gente jovem, assim, um pouco fazendo coisas que ela nunca fez. Ela podia estar aí confortavelmente acomodada nas coisas que ela já fez, já conquistou como artista, que não foram poucas, né? Sim. Mas não, ela está inquieta, quer entender aí questões sobre as quais ela não havia refletido como artista, né? Então eu queria me mirar em exemplos como o dela, né? E acho que a gente tem um campo aí de desafios, mas é claro que, enfim, também não faço isso. Acho que cada um se relaciona com essas questões com liberdade. Eu acho que todo mundo tem que fazer poesia militante, enfim, né? Eu acho que isso deve virar uma exigência indiscriminada. Acho que cada um reage de acordo com o seu desejo, com a sua sensibilidade, com a sua consciência e com as suas referências, né? Também, sei lá, o que é desafio para uns não é para outros, né? Enfim, não quero transformar isso também em exigência, em cagação de regra, exigência. Bandeira, eu, por exemplo, me abri para a cidade de um jeito que não foi programático, que não foi deliberado. Vejo isso no trabalho de outros companheiros em atividades, sei lá. Falei do Heitor, posso falar do Tarso, posso falar do Padre Fernandes, posso falar de Fabiano Calisto, né? Também de um jeito mais pop, mais com outras, usando muito a coisa do universo da música, né? Mas tem gente fazendo outras coisas também relevantes, enfim. Fábio, gostaria de agradecer a presença e, mais uma vez, um brinde à sua poesia. Brinde à poesia, de modo geral. É o que dá título ao livro, Falso Trajeto. 1 dedo, 2, 3, a mão em cálice, flor projetada, ponta extrema da braçada. Elástico anel, pulseira, bracelete, manga que me vai cobrindo no uivante vestíbulo. Alea jacta est. Tênue túnel vasculhado, som da flor pela ampola, bem me quer, mal me quer, um cu é do tamanho de um cúbito. Queda de braço, ringue, rego, sumidouro, sem melhor de 3, nem margem para revanche. Pois se dane a anatomia, o intestino que se abra, pouco falta para alcançar a alta corda, o rubro cerne, a suma víscera, bomba relógio que desarmarei.